Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Monteiro, eu sou terapeuta integrativo sistêmico e também coach. Trabalho com desenvolvimento humano já há alguns anos, em Porto Alegre e outras cidades. Estou aqui hoje com a Suzana Maestre, minha colega astróloga, para conversar um pouquinho sobre astroconstelação nesse aniversário da Sirius, né? Essa loja que não é só uma loja, é um ponto de luz a serviço do amor na Cidade Baixa, né? Que nos ilumina há 24 anos. Então, quero agradecer a Andrea, a Deia, da Sirius e toda a família Sirius, maravilhosa, né? Pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouquinho com você sobre um dos trabalhos que nós desenvolvemos, que é a astroconstelação. Ok? Muito obrigado, Sirius. E vou passar agora a palavra para a Suzana. Então, olá a todos, muito obrigada, gratidão por estar participando desse evento, né? O aniversário, parabéns para essa loja linda, que tem toda aquela energia, que trabalha com pedras, que trabalha com imagens, e ela é muito mais que uma loja que só vende produtos, né? Quando a gente entra lá dentro, parece que entra dentro de um vórtice de energia poderoso, é muito lindo, então estou muito feliz de poder estar aqui participando, colaborando, né? E com esse nosso assunto, né, Marcos? Tem tanto a ver com a natureza da própria loja, né? Que é transcendência, conhecimento, misticismo. Exato. Então, assim, ó, a astroconstelação é a constelação do mapa astral, né? Então, o mapa astral ele apresenta aspectos críticos, que depois, tecnicamente, no seu astrologuês, né, Suzana? A Suzana vai explicar. Mas é através do mapa astral, da leitura do mapa astral, se verifica quais são os aspectos críticos, né, ou kármicos, e esses aspectos são astroconstelados num campo mórfico, né? Então, para que você entenda um pouco mais, entenda melhor o que é a astroconstelação, eu vou falar para você um pouco agora sobre o que é constelação sistêmica familiar, tá? E nessa parceria eu atuo como astrólogo e a Suzana como, aliás, ela como astróloga e eu como constelador, tá? Então, o que é constelação sistêmica familiar? Então, é um método ou uma ferramenta terapêutica que é considerado das duas formas, né? Tem duas linhas que direcionam para método, né? Ou ferramenta, depende da forma que é utilizada. Foi criada por Bert Hellinger, que é um alemão que faleceu. Ele era um psicanalista, filósofo, teólogo, estudioso, né, que deixou esse legado para a humanidade, que é a constelação familiar, baseada em 3 leis ou ordens do amor: hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Ou seja, todos nós estamos conectados ao nosso sistema familiar, energeticamente falando. Quando falamos sistema familiar, até 12 gerações para trás e também as novas gerações. Conectar com determinada energia, atrair, né, por estarmos vibrando em energia X, né, podemos estar atraindo para nós a conexão de antepassados que vivenciaram aquela mesma vibração, né? Então, basicamente é isso. Nós atraímos para nós e também nos fragmentamos no que diz respeito à alma, né? Fragmentos de alma com conexões energéticas com o nosso sistema familiar, nossos antepassados, né? E também relacionamentos, etc. Tá? Então, a básica, eu vou explicar para vocês como que funciona o campo, né? Quando o constelador, tudo que nós determinamos, na verdade, né, tudo é energia, física quântica, a base da física quântica, né, tudo é energia. Então, a partir do momento que nós determinamos algo, isso se manifesta, seja pelo pensamento, seja pela ação, seja pelo sentimento, seja pela palavra, né? Nós estamos o tempo todo co-criando energia e atraindo energia de acordo com aquilo que nós vibramos. Da mesma forma é com o nosso sistema familiar. Então, quando o constelador determina que está aberto um campo morfogenético, né, que é o campo energético que vai representar a energia do sistema familiar, essa energia se manifesta. Esse é o fenômeno, certo?
Então, essa constelação ela pode ocorrer tanto com objetos animados, que seriam os seres humanos, ou inanimados, âncoras de solo, bonecos, enfim. E esses inanimados ou animados vão representar energias de acordo com o tema que a pessoa está buscando. Nós podemos constelar diversos temas, né, durante a vida. Segundo Bert Helling, nós temos mais de 4.000 para constelar. Então, ao momento que é determinada a abertura do campo, a energia se manifesta e ali vai se mostrar as nossas conexões desarmônicas e que geram desequilíbrio na nossa vida com o nosso sistema familiar. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter a oportunidade de harmonizar de acordo com a consciência sistêmica e a consciência cósmica superior e o que esse campo trouxer como contexto para a harmonização, né? E também, através dos comandos criados por Bert Helling, depois vamos fazer a prática através dos textos, né? Colocando ali a nossa energia, a nossa busca pessoal pela harmonização. Então, isso basicamente é a constelação familiar, é a prática, né? É a dinâmica da constelação familiar. E a astroconstelação seria uma parte da constelação estrutural, porque o mapa astral ele é uma estrutura, né? Então, estruturas também podem ser consteladas. Então, uma empresa é uma estrutura, constelação organizacional também pode ser constelado, tá? Então, esse sistema chamado mapa astral, né, pode ser constelado. E ali, a Suzana faz a leitura para o consulente, é identificado quais são identificados os aspectos críticos, né, ou kármicos, aquilo que ela traz para resgatar nessa vida, não aquilo que ela tem que simplesmente aceitar, eu sou assim, eu vim com isso, está no meu mapa. Não, é algo que você pode transcender nessa vida, né? É uma leitura para que você observe, para você observar e aí buscar a transcendência, a mudança, a transformação, a evolução. Então, esses aspectos, eles são colocados num segundo momento, num campo, né, representados por elementos, entre eu e a Suzana, numa consulta entre eu e ela, né? Onde vai se identificar qual é o tema, qual é o aspecto que vai ser astroconstelado de acordo com o que o campo vai mostrar, né? O primeiro campo da astroconstelação aberto, né, entre os dois profissionais, depois da leitura já para o cliente. Feito isso, o cliente já vai estar agendado para um grupo de astroconstelação. Neste grupo, né, na constelação em grupo, vai ser informado no feedback individual qual foi o aspecto, né, daqueles que já foi lido, feita a leitura do mapa, né, e ele vai astroconstelar esse aspecto. No campo vão ser utilizados elementos animados, que são seres humanos. Esses elementos vão representar os astros do mapa astral dessa pessoa. Então, ali vão ser colocados os planetas, né, a Lua, o Sol, o Mercúrio, o Urano, o Netuno, enfim. Todos esses elementos que são os astros e mais outros que depois a Suzana tecnicamente pode explicar melhor, tá? E qual é o objetivo desse campo? É a harmonização para a abertura deste consulente em relação ao propósito de vida. A harmonização para o seu desenvolvimento direcionada ao propósito de vida, tá? Então, esse movimento cósmico ocorre no campo, através do movimento destes elementos, certo? Então, a partir do momento que é aberto o campo da astroconstelação, são chamados os elementos que vão representar os astros deste mapa astral. E esse movimento que vai ocorrer no campo é um movimento harmônico cósmico que vai gerar uma harmonização no que diz respeito à conexão do consulente em relação ao elemento que representa o karma e o elemento que representa o dharma. O karma seria a oportunidade do resgate, né, do aprendizado, do desenvolvimento. E o dharma seria a abertura para o propósito, né, falando de uma forma bem mais simples assim do que o astrologuês. Então, basicamente é isso. Então,
no final é feita uma prática onde a pessoa constela com o karma e com o dharma, né? De acordo com a consciência dela e a abertura e entrega, ela reconheça, ela se harmonize em relação àquele aspecto e essa questão relacionada à conexão com o propósito se abra mais na vida dela, tá? Então, nós fizemos alguns grupos já de astroconstelação. Já faz um tempo que nós estamos astroconstelando. Nós temos excelentes feedbacks, né, de diversos clientes que fizeram, porque realmente é uma sensação de transformação total, que transforma muito a energia em relação àquele tema, aquele aspecto que está sendo astroconstelado, além de potencializar a consciência desse consulente a respeito daquele tema, né? Para que ele, através do seu livre-arbítrio, faça a escolha de mudanças também, né? Porque no seu campo, a harmonização já aconteceu no campo energético, tá? E, após isso, durante 3 meses, né, nós acompanhamos, a Suzana, inclusive, acompanha com a terapia floral e eu acompanho com outras formas de atendimento energético também, né? São 3 meses que normalmente dura até 2 anos, na verdade, pelos nossos estudos. Mas são 3 meses iniciais ali, que é um período de reconhecimento de uma transformação profunda, né? Então, que é o feedback que nós temos dos consulentes que já astroconstelaram. Então, basicamente, o que eu posso explicar para vocês, fora a prática, né, que online nós não temos como demonstrar, nós precisamos de um grupo, e agora não é possível, né, nós desenvolvemos o processo através de grupos, neste momento, mas é o que eu consigo explicar para vocês na prática, tá? E que é um processo muito transformador, é um processo para aquele buscador que realmente está disposto a buscar questões e transformar aspectos de sombra em sua vida, através do reconhecimento do próprio mapa, de si mesmo através do mapa, porque ele é um espelho incrível, a leitura, né? Eu acredito que todos deveriam fazer o mapa astral, por uma questão de autoconhecimento, né? E às vezes ocorre que dentro do campo da astroconstelação também abre-se uma constelação sistêmica, né? Então o próprio campo exige que seja feito naquele momento uma harmonização sistêmica, como por exemplo, nós estamos desenvolvendo a astroconstelação e ocorre que um elemento acaba representando a energia da mãe na forma da lua, né? Do elemento lua. E o campo mostra que deve ser feita uma harmonização desse consulente com a mãe, para que se abra o propósito e o campo energético também da sua constelação. Então, às vezes, essa mistura ocorre, já aconteceram algumas vezes, e nós sempre seguimos o que o campo determina, né? O constelador, ele é alguém que tem a capacidade técnica e intuitiva para desenvolver esse campo, para direcionar esse campo, né? Para dirigir esse campo tecnicamente. Mas quem determina o resultado e a conclusão e a harmonização é a energia do campo, certo? Então é isso. Eu vou passar agora então a palavra para a Suzana, para ela nos explicar com seu astrologuês, né? Que é o idioma da astrologia, né? E é maravilhoso. Bom, então, esse trabalho é feito, inicia com, né, com a leitura do mapa. A pessoa nos procura, então a primeira coisa é fazer a leitura do mapa individual. Não é uma leitura diferente, não é uma astrologia inventada pela constelação sistêmica, tá? É a mesma astrologia, a tradicional astrologia. E o que traz assim de maravilhoso, que eu como astróloga, 10, 11 anos trabalhando, estudando, existe um problema com a astrologia na hora de devolver o mapa. Quantas pessoas retornam, né, assim, retornam de outros astrólogos, têm seu mapa e fizeram há muito tempo e caiu no esquecimento. Então, a consulta da astrologia, perante a riqueza que é como instrumento de autoconhecimento, de transcendência,
de descobrir o propósito, os desafios, aquilo que fica recorrente, aquelas questões que não se desenvolvem e que travam, e está tudo ali escrito no mapa. Então, é uma riqueza tão grande que acaba ficando esquecida numa gaveta. A pessoa mal lembra, ai, tem o ascendente, acho que eu tenho a lua, já esqueci. E isso é muito pouco das informações que a gente tira de dentro do mapa astral e dos astros. Bom, a relação astrologia e campo morfogenético, tá? Todo o trabalho, quando o Marcos me convidou para trabalhar, que ele fez o curso, né, de astroconstelação, ele já veio com um encaminhamento bem claro para trabalhar os eixos nodais, que é tão pouco falado, né? Porque quando a gente faz a consulta, a gente vai falar da Lua, da Vênus, eu caso, não caso, enfim. Mas o eixo nodal o nó do sul é aquilo que a gente traz de bagagem, né? Pode ser eu posso usar o termo kármico, eu posso usar o termo kármico, mas no sentido de aprendizado e daquilo que eu já tenho de experiência, aquilo que eu trago. E dentro do nó do sul, muito antes do Bertin Hellinger tomar toda essa popularidade, os próprios livros de astrologia já diziam: ali dentro tem um emaranhado familiar, pode ter ali questões de herança de família. Então, muito apropriada a ferramenta constelação para trabalhar um mapa astral, porque vai lá, vai trabalhar essa parte do mapa, né, que ela não é isolada, né, como o Marcos colocou, né, o campo sistêmico, o mapa também é um sistema, está todo interrelacionado, isso tudo a gente esmiuça, não é jogado assim, essa informação não fica no ar, ela é bem explicada, bem amarrada, né, Marcos? A gente tem assim, uma dedicação em deixar a pessoa bem consciente do que vai ser trabalhado. Então, ali é aquela oportunidade que é um núcleo energético muito forte. Imagina abrir um nó do sul e vir toda essa questão de ancestralidade. É um ponto muito rico, porque ali está a nossa história anterior, antepassada, né? É o nosso emaranhado. E, liberando essa parte, tem o nó do norte, que é o propósito. Eu vou me direcionar, eu preciso sair daqui, integrar essa parte com o nó do norte, que essa é o que as pessoas tanto procuram. Meu Deus, o que é meu propósito? Esse propósito, quando a gente lê o nó do norte, são experiências, aprendizados que eu vou ter, habilidades que eu vou ganhando, que eu vou tendo nesta vida presente, e eu vou crescendo, e eu vou tendo uma sensação de unidade, que eu pertenço a algo maior. Então, né, é o campo sistêmico, as partes se unem e a reunião das partes é muito mais do que só elas estarem ali, uma do lado da outra, que, enfim, voltando, né? Uma devolução de mapa, se ela ficar muito dividindo a pessoa, teu Marte é aqui, teu Vênus é aqui, tu te relaciona assim, teu impulso é esse, e não realizar a síntese, é só uma informação que tu vai ter. Então, isso empobrece a astrologia. Dentro da astroconstelação, eu estou tendo a oportunidade, como astróloga, junto com o Marcos, saber que quanto essa riqueza se apresenta num campo, né? Para quem já participou de constelação, né, que vê os elementos representando da constelação familiar, então são as pessoas, elementos, enfim, da constelação sistêmica familiar, mas no campo da constelação entra os planetas. E aí entra uma energia poderosa, porque aí a gente já está falando de algo que é muito forte, é uma conexão assim com o cosmos. E quem já participou, né, das nossas astroconstelações sabe que o campo ele é muito mais forte. Quem participa, quem constela o próprio mapa, ganha muito nesse sentido, né, de integrar as partes, né, conseguir fazer essa síntese, essa unidade, esse significado
que ela ganha reverbera na vida dela, mas os elementos, as pessoas que vão entrar no campo representando planetas, às vezes não sabem o que elas estão ali representando, né? Quem conduz é o Marcos, né? Todo aquele balé virou balé cósmico, né? As pessoas se beneficiam demais e depois no final ainda nós explicamos o que aconteceu, o significado de tudo. E é impressionante como muitas pessoas que entram como elemento, elas acabam trabalhando aspectos do próprio mapa. Porque muitas vezes entram pessoas que são já meus clientes, eu conheço o mapa e via, nossa, quando elas entravam, mas isso tudo é feito dentro de uma... Quem determina é o campo, né? Não é a gente ali que está ali olhando agora, essa pessoa vai... Sabe, tudo é uma... sincronia, né, de integração. É muito rico, é muito bonito. Quem gosta de astrologia, eu acho que esse é o caminho da astrologia aí do novo milênio, né? Vai usar essas duas ferramentas poderosas, uma quântica, muito moderna, e uma ancestral. Acho que desde que o homem é homem, ele observa os astros, ele observa o ciclo lunar, né? É uma linguagem muito antiga, muito ancestral, né? E aí a gente até brinca, o astrologuês, a gente aprende a falar numa língua esquisita, né? Quando a gente vê assim o astrólogo falando, né? Quando a gente pega assim, é complicado, né? Se a gente se empolga, mas vale muito a pena, né? Eu quero, quando terminar, e logo, se Deus quiser, termina essa necessidade de recolhimento, e aí nós vamos poder ter oportunidade de convidar todos vocês de participarem, né? De como assistirem, né? E enriquecerem a sua existência, né? Com essa experiência muito, muito maravilhosa. Então... Muito bem, dona Suzana. Nós somos suspeitos para falar, né? Mas assim, nós temos depoimentos de diversos clientes que já astroconstelaram, né? Para nós é rico demais o trabalho, porque realmente é a energia astral, né? A energia cósmica superior também ali ativada num campo extremamente intenso, né? Porque a energia de cada astro, né? A intensidade da energia de cada astro. Então, a pessoa que está ali representando, como a Suzana falou, ela está recebendo a energia daquele astro também, né? Ela é ungida, né? Como eu digo, ela é ungida, ela recebe assim uma bênção de um aspecto astral. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? O planeta Júpiter, que é o planeta da expansão, da fé, do crescimento. Nossa, tu entrar ali e receber aquela energia, a pessoa sente que vai crescendo, né? E eu já observei também pessoas depressivas, né, com essa característica, e entram no campo representando o Sol, que é o ponto de maior vitalidade e alegria que a gente tem no mapa. E elas têm uma experiência que dificilmente elas têm na vida delas, né? E muitas outras, assim, é difícil, se a gente for falar aqui de todos os relatos, né, e depoimentos, né, a gente vai ficar aqui a tarde toda, mas é muito transformador para todos que participam, né? Sim. É muito intenso, é muito transformador. A pessoa que ela é escolhida, não é escolhida por mim como constelador, né? Aquele processo da escolha é intuitivo. Então, a pessoa ela entra justamente para representar aquele elemento, aquela energia que ela precisa receber naquele momento. Como é a lei do dar e receber, né? Ela está se doando naquele campo e ela vai receber aquilo que ela precisa, né? Então é muito incrível também, não só para quem está astro constelando, que é o consulente que está ali constelando o seu aspecto do mapa, né? E que vai gerar uma grande diferença no seu processo evolutivo, um salto quântico no seu processo evolutivo, não só de consciência, mas de transformação energética, né? Mas para todos que estão participando. Certo, Suzana? Certo. Mais alguma coisa você gostaria de incluir?
Não, para mim tá ótimo. É um tema extenso, então, assim, ó, é um tema extenso, muito rico, e ele melhor vivenciado, né? A vivência é muito importante. E é importante colocar assim que esse aspecto que é identificado no mapa é algo que a pessoa já se identifica. Ela percebe que aquele aspecto é algo profundo, é forte e que ela carrega na sua vida como algo que angustia, como algo que causa dor, como algo que ela reluta muito, né? E muitas vezes não consegue transcender porque não consegue ter a consciência total do que é e por que que aquilo ocorre na vida dela. E esse aspecto, através da leitura, ele vai mostrar, ele vai apontar. É por isso que isso ocorre, né? E a partir do momento que ela tem a consciência disso e ela transcende através do campo da astroconstelação, então ela tem uma mudança na vida, né? De consciência e de energia, né? Pela atuação do campo cósmico, né? Eu já chamo de campo cósmico porque é um campo mórfico que gera um movimento do universo naquele campo, com a representação da energia desses astros e que vai trazer para ela uma abertura de acordo com seu merecimento dentro da sua caminhada também, pela sua experiência também. Tem pessoas que já não tinham consciência de que aspecto era esse, mas dentro da sua caminhada, elas já utilizaram seu livre-arbítrio para fazer a escolha, já transcendendo, já estão nessa caminhada. Então, o que ocorre? O movimento do campo mostra que está totalmente aberto para que ela, né, falta algum detalhe ali para que ela chegue ao propósito. E, inclusive, ocorre muitas vezes da pessoa que representa esse consulente abraçar quem representa o propósito, né? Como quem diz, eu estou pronto, eu abraço, eu já pego para mim, né? Porque ela já está na vida, ela já buscou o processo do campo, ele vai harmonizar até aonde é possível. Ela tem esse merecimento, né? Já vai dar uma encaminhada, né? Um salto quântico ali, porque ela está se doando naquele momento nessa busca, né? Então é mais ou menos assim que flui o campo da astroconstelação e depois desse atendimento, né? A gente também faz um acompanhamento, certo? Então, assim, gratidão mais uma vez por estarmos aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu vou deixar o meu Instagram, a Suzana vai deixar o dela também, caso vocês queiram conversar conosco um pouco mais sobre a astroconstelação, acompanhar os nossos grupos de astroconstelação lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, nós sempre divulgamos lá. Então, assim que retornarmos às atividades normais de grupos, nós vamos divulgar, tá? Então, gratidão. E o meu Instagram é @MarcosMonteiroTerapias e Facebook Marcos Monteiro Terapias também, ok? Gratidão. Bom, o meu Suzana. Instagram é susana.maestre, tá? Depois eu deixo escrito tudo como entrar em contato comigo. Então tá. Então, a gente agradece muito. Gratidão então, gratidão a Sírios e feliz aniversário. Isso, feliz aniversário. Que por muitos e muitos anos, né, continue esse ponto de luz, como diz o Marcos, né, aqui na nosso bairro. Nos iluminando. Nos iluminando. Isso. Ok. Obrigado, Suzana. Beijo para todos. Beijo.